Seja muito bem-vindo ao episódio número 100 do Médico Celebridade Cast. E esse episódio é mais do que especial. Já que é o número 100, eu resolvi trazer um assunto que eu tô há pelo menos 6 meses querendo debater com vocês e que pode mudar. E eu não tenho dúvida que vai mudar a realidade de ganho do seu consultório e a tua carreira médica se você entender na essência o que eu vou trazer. Por esse episódio ser especial, eu vou falar apenas sobre este assunto e eu não vou entrevistar ninguém. Eu quero decorrer com você durante essa próxima 1 hora tudo aquilo que a gente observou nos últimos 2 anos que tem mudado muito a medicina do Brasil e principalmente os ganhos de um consultório médico. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a terceira revolução na medicina. E eu espero que você anote, então, papel e caneta na mão para a gente embarcar nessa jornada juntos e mudar a tua realidade para os próximos anos. Se você entender bem o que é essa terceira revolução da medicina, eu não tenho dúvida que vai mudar e muito a tua realidade. O negócio é o seguinte, eu sempre falo que na medicina nós tivemos a primeira grande revolução, que foi uma medicina mais bem estruturada do generalista. Era aquele médico que, se a gente for pegar anos 50, anos 60, aquele que atendia, ele era praticamente um médico da família, né? Ele era o doutor faz tudo, todo mundo, ó, minha mãe vai ter um parto, vamos chamar o doutor, minha esposa tá tendo uma dor aqui, vamos chamar o doutor, meu esposo, meu avô, bom, chamava aquele doutor, que ele ia lá, geralmente ele até cobria ali um raio muito grande, numa época que era difícil a mobilidade, e ele atendia e tomava conta das grandes demandas, ou até nos grandes hospitais nós tínhamos essa figura, até que a gente conseguiu chegar nessa segunda grande revolução da medicina, que foi a medicina das especialidades, e é isso que a gente vive até hoje. Então é muito claro pra gente o modelo de negócio e o modelo que tá a medicina de hoje, que é a medicina das especialidades, que nada mais é do que ortopedia, endocrinologia, otorrinolaringologia, medicina nuclear. Bom, temos inúmeras especialidades, sejam as clínicas, sejam as cirúrgicas, sejam aquelas que têm muito procedimento na sua gama, seja as subespecialidades. Então nós temos o neuropediatra, nós temos, bom, existem N especialidades, são quase 100 especialidades no Brasil. Se a gente for contar as subespecialidades já oficiais e aquelas que estão para se tornar oficiais, então a gente fala que esse médico ele tem uma gama para trabalhar com mais de 200 em 200 áreas diferentes. E não é comum a gente entender que na medicina o médico que é especialista em uma área, por exemplo, o médico cirurgião do aparelho digestivo, esse médico, apesar dele ter o basal é o mesmo para toda a faculdade de medicina durante aqueles 6 anos, ou deveria ser o mesmo, né? O basal, esse médico, na hora que ele se forma e opta para seguir uma área, então ele foi para cirurgia do aparelho digestivo, fez geral, depois foi para essa área. Ele não vai saber muito a fundo o que um neurocirurgião faz, apesar do neurocirurgião ter passado também ali um momento na cirurgia. Na geral. Mas o que acontece? Esse médico, ele não vai saber exatamente o que aquele outro colega faz. Então, se eu falar, olha, agora você vai lidar com uma demanda, você vai fazer uma cirurgia aqui no cérebro dessa pessoa, o cirurgião do aparelho digestivo não vai conseguir. Legal, mas esse é o modelo de hoje. Então, eu só fiz essa introdução para te mostrar que a gente tem um modelo já validado, que era o modelo, e que é, né, o modelo das especialidades. Então, praticamente hoje, o médico ele sai da faculdade sabendo que se ele quiser ganhar um provento a mais, ele precisa fazer uma boa residência, ele precisa se especializar, faz uma especialização, muitos fazem até pós, mas ele precisa seguir uma área, porque só ser generalista não basta em um mundo de especialistas. Não sei se você se lembra do episódio de número 1, já que esse episódio é o de número 100, no episódio de número 1 do Médico Celebridade Cast, que foi publicado em 2019. Olha só, nós falamos aí que praticamente 6 anos de podcast para a gente chegar nesse episódio de número 100. Este episódio de número 1, eu expliquei uma teoria muito interessante, que se você não assistiu e quer saber mais sobre essa teoria, volta depois que você acabar esse episódio, e vai no episódio número 1, que eu falo ali sobre a pirâmide de valor médico, que basicamente pensa numa pirâmide no qual a base tem ali a maioria, e aí eu chamo essa pirâmide de, no início, na base, tem o generalista.
Depois do generalista, nós temos o especialista. Você concorda comigo que uma mãe, um pai ou você, quando vai fechar uma consulta, a tendência é que você paga mais caro para o especialista. Então, por exemplo, você está com uma dor de ombro e aí tem um médico na sua cidade. Ou você pode até um plantão e eventualmente está esse médico ali. E talvez esse médico seja cirurgião e ele vai te atender. Quanto você estaria disposto para pagar numa consulta desse médico? Provavelmente você pagaria X. Agora, se por um outro lado você pudesse ou fosse exposto por uma oferta de um ortopedista especialista em ombro, quanto você pagaria? Na sua cabeça, provavelmente você pagaria mais, porque quanto mais especialista alguém é em uma área, mais eu vou confiar e também mais eu vou pagar. Sem generalizar, mas isso que acontece em qualquer área. Por exemplo, se você quer desenvolver a gestão ou marketing do seu consultório, você daria prioridade para quem faz marketing ou gestão só para médico ou para quem faz de uma maneira geral? Provavelmente para quem faz para médico, porque sabe exatamente suas dores, sabe exatamente como lidar com você, já desenvolveu uma metodologia com você, assim como a gente faz ali na nossa mentoria no CRM Black ou nos demais produtos que o Grupo Médico Celebridade tem para te oferecer. Por quê? Porque desde 2013 eu estou especialista apenas nessa área. Ou seja, eu sei a tua realidade. A questão é a seguinte: se a gente for pegar para analisar todos esses pontos, é assim que funciona. Nessa pirâmide, aí a gente tem a categoria 3 da pirâmide, que na categoria 3 nós temos o médico autoridade. Este médico autoridade é aquele que não é só especialista em uma área, é aquele que ele é referenciado pelos colegas. É aquele que quando eu vou no ortopedista de ombro, ele fala, olha, o seu caso é tão específico que você tem que ir lá com o meu preceptor, que é o Dr. Jorge, ele atende só às quartas-feiras no hospital tal, vou ligar para ver se eu consigo um encaixe. Logo, você sabe que o valor que o Dr. Jorge vai cobrar, a probabilidade é que ele seja maior do que o valor que um outro colega ou que aquele médico especialista cobraria. Por quê? Porque o autoridade, ele já é a referência na cidade ou ele é a referência entre os outros pares. E aí na minha teoria de valor, né, tem o médico celebridade logo acima, que é aquele que é muito conhecido pelos pacientes. Então é aquele que vai ter muito boca a boca, muitas referências àquele médico que geralmente é o que vai cobrar mais caro. Até então você entendeu essa teoria. O que eu quero te trazer é uma maneira nova de enxergar esse mercado. Que maneira nova é essa? Dentro dessa medicina, essa terceira revolução da medicina, nós notamos uma coisa. Os médicos que entenderam esta revolução são os que estão acelerando os seus ganhos no consultório. É lógico que eu não quero generalizar, existe muito médico especialista ou autoridade que consegue ter mais proventos ou até mesmo conseguir ter clínicas com maior desempenho do que estes outros que eu vou te falar, mas de uma maneira geral, de uma maneira média, aliás, o médico que entendeu essa terceira revolução, ele saiu à frente. E que terceira revolução é essa? A terceira revolução nada mais é do que a medicina das grandes demandas. Para mim, essa revolução já faz uns 30 anos que nada no Brasil, pelo menos na medicina do Brasil, aconteceu de tão importante, tão impactante quanto a medicina das grandes demandas. E a partir de agora, eu quero que você entenda o que é essa medicina das grandes demandas. Basicamente, a gente sempre fala assim, o paciente não quer comprar médico, o paciente não quer médico especialista. O que o paciente quer é resolver um problema. Ponto. Eu estou com dor no ombro, o que eu quero? Resolver essa dor no ombro. Se o sujeito chama ortopedista, eu vou no ortopedista. Se o sujeito é um farmacêutico que vai dar uma pomada, eu vou ter essa pomada. Se eu preciso de cirurgia, eu quero a cirurgia. Pelo amor de Deus, eu só quero resolver a minha dor no ombro. Pensado nisso, eu preciso que você esteja atento a tudo que eu estou falando. Pensado nisso, é natural que os pacientes querem resolver problemas e que os maiores problemas, os problemas mais comuns, são aqueles que existem as maiores oportunidades. Como assim, Vitor? Quais são os médicos que estão hoje
E aí eu posso te falar, eu tenho uma mentoria que tem mais de 600 médicos, e se eu somar todos os meus alunos desde 2013, nos cursos como médico celebridade, Instamédico, consultório cheio, secretária médica lucrativa, plano B da medicina, bom, tenho muito, gatilhos do agendamento, eu tenho muitos cursos online lançados, o Precifica Med. Se eu for contar em toda a minha história, são mais de 14 mil alunos médicos que passaram um cartão e compraram desde cursos online de R$ 97,00 de entrada, que era apenas uma aula, até grandes mentorias e até masterminds de mais de 60, 70 mil reais. Quando a gente olha para toda essa gama de médicos, eu consigo ver que os que estão na média ganhando mais são aqueles que fincaram bandeira em uma grande demanda. Quais são os médicos que hoje conseguem ter mais agenda lotada de pacientes particulares, conseguem cobrar nos seus programas de acompanhamento escaláveis, que a gente ensina a fazer isso lá na nossa mentoria, aqueles que conseguem realmente ganhar até mais do que os seus colegas? São aqueles médicos que estão com uma bandeira fincada nas grandes demandas. Quais demandas são essas? Vou te dar alguns exemplos. Emagrecimento. Ou você não conhece nenhum médico que hoje está focado em emagrecimento e que não está conseguindo usufruir dessa bonança que é esse mercado do emagrecimento ainda hoje. Por mais que eu acredite que daqui 2 anos vai virar um mar vermelho. Tem muita gente, a proporção entre pacientes buscando e gente entrando no mercado já vai começar a ficar desigual essa balança. Mas ainda é um mercado ótimo. Então, emagrecimento, fincou a bandeira. Sou um médico especialista em emagrecer pessoas. Aí nós temos uma outra grande demanda que tem tido muito, mas muito sucesso mesmo aqui entre os mentorados, que é a demanda da dor, medicina da dor. Quantos ortopedistas, quantos anestesiologistas ou anestesistas ali, eles já decidiram começar a entrar de cabeça nessa medicina da dor. Então o médico da dor, o fisiatra, até mesmo o médico do esporte tem entrado na medicina da dor. Quantos ortopedistas entraram na minha mentoria e falaram: Vitor, eu ganho dinheiro com bloco, operando. Então, né, meu negócio é bloco. E depois de 6 meses, 1 ano, ele não quer nem mais saber de fazer cirurgia, não quer nem saber de bloco. Se antes operava 2, 3 períodos, 5 períodos na semana, agora 1 é demais, é só aquela cirurgia particular. Por quê? Porque é uma grande demanda que tem dor. Outra grande demanda que tem dado muito certo ali na mentoria, enxaqueca. Eu estou falando para você de centenas de médicos que agora estão focados em enxaqueca. E alguns deles já entenderam que vender consulta já era, o negócio é programa de acompanhamento escalável. Com a minha metodologia eu tenho ajudado eles a fazerem isso e eles estão conseguindo usufruir desse mercado de uma maneira muito escalável. E está dando muito certo. Agora, vamos te falar mais alguns exemplos. Tontura. Por exemplo, aí depois eu vou falar sobre o Saulo Nader, que se especializou, e ele mesmo fala: sou o primeiro tonturólogo do Brasil, o primeiro médico a focar só em tontura. E a gente vê que é um sujeito que faz clínica médica, ou seja, neurologia clínica, e que tem um consultório faturando acima dos R$500 mil todos os meses, com neurologia clínica, gente. Enquanto o neurologista lá do interior está achando que tem que vender consulta a R$300 e atender 20 pacientes por dia e não tem mais vida. Outra grande demanda que tem dado muito certo, varizes. Quantos cirurgiões vasculares, os angiologistas estão faturando alto com varizes, por ser uma grande demanda. Outra grande demanda que tem dado muito certo, ansiedade. Quantos psiquiatras não estão plugados na ansiedade e estão dando muito certo? Se a gente for falar de psiquiatra, outra grande demanda, a saúde da mulher, que engloba tanto ansiedade, depressão, alguns fatores que o psiquiatra vai saber falar até mais a fundo que eu, mas não tem focado na saúde da mulher. Quantos não têm feito isso e têm tido bons resultados, acima do que a média dos psiquiatras tem? Por exemplo, o doutor Igor, lá de Fortaleza, um mentorado nosso, tem feito isso muito bem. Na infectologia, candidíase de repetição. Se eu for pegar médicos trabalhando com aspectos de alergia, então tem otorrino faturando alto, que vocês até já ouviram episódio aqui na nossa mentoria, com alergias. Para ser mais específico, rinite, sono, otorrinos ou neurologistas tratando de sono e conseguindo ter muito sucesso e conseguindo ter muitos proventos. Eu estou falando para você de médicos que, na média, eles estão ganhando mais do que apenas o especialista está ganhando. Hipertensão. Quer saber de uma coisa a mais? Cólica.
Eu tenho um case aqui na mentoria de uma gineco que focou agora só em cólica. Tem alguns outros que focam em SOP e que tem dado muito certo. Ovários. Bom, temos aí inúmeros casos para passar para você. Agora eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Eu preciso que você entenda a essência dessa terceira revolução na medicina, que é a medicina das grandes demandas. A essência é tudo o que é um grande problema que milhões de brasileiros têm, você tem uma oportunidade para enriquecer. Por que você não está enriquecendo? Porque você está se enxergando como médico ou como especialista. Sou um dermatologista, sou um psiquiatra, sou um neurologista e ponto. Acabou aqui. Então eu vou atender tudo aquilo que um psiquiatra atende. Vou atender depressão, burnout, vou atender, oniomania, tudo aquilo que está numa gama que um psiquiatra atende. Por outro lado, tem um psiquiatra ou até alguém de outra especialidade, um urologista, por exemplo, que entende que HPB é uma grande demanda, coisas relacionadas à próstata. Então, uma cirurgia específica de próstata é uma grande demanda. Por quê? Onde está a essência? Onde tem um grande problema, tem uma grande oportunidade. E o que é um grande problema? Um grande problema nada mais é do que uma doença crônica ou alguma patologia ou alguma evolução que acontece no ser humano, no qual milhões de brasileiros têm este problema. Se eu parar para você aqui agora para te fazer uma pergunta, quantas mulheres, a partir dos 20 anos de idade, têm quadros de cólica mensal? Se eu te falar que quando eu fiz essa pergunta para um gineco, ele falou para mim que pelo menos 15% das mulheres em fase adultas têm algum quadro em alguma intensidade e que a partir de uma certa idade esse número sobe para 40%. Se eu te fazer uma pergunta agora, quantas mulheres acima dos 50 anos têm varizes? E aí, um vascular respondeu para mim que mais de 40% das mulheres com mais de 50 anos têm varizes e vasinhos e que precisariam ser tratadas, e depois dos 60 esse número aumenta muito. Se eu te fazer uma outra pergunta aqui, quantas pessoas no Brasil têm distúrbios vestibulares, ou seja, tontura? Na população adulta, pelo menos 25 a 30% da população tem este acometimento, em alguns graus. Algum distúrbio tem. Gente, se eu estou falando em qualquer estatística que tem 20% da população, eu estou falando que numa população de 210 milhões de habitantes, vamos arredondar para 200 milhões, 20% quer dizer que tem 40 milhões de pessoas que têm um problema e precisam de ajuda. Dor nas costas, dor no joelho, dor no quadril, hiperplasia prostática benigna. São coisas que muita gente tem. Se muita gente tem, é um problema que está latente. E essa é uma medicina da grande demanda. Só que agora eu quero falar para você o seguinte. Você está pensando, Vitor, eu entendi então o que é a medicina da grande demanda. É uma medicina no qual eu entendo qual é um grande problema na minha área. Então, por exemplo, pode ser rinite, que seja um grande problema, pode ser emagrecimento, pode ser varizes. Bom, tem N problemas e praticamente toda a área da medicina tem um grande problema. É difícil você encontrar uma área que não tenha uma grande demanda. E aí existe uma metodologia para a gente chegar nessa grande demanda. Não é só achismo. Eu tenho uma planilha ali na mentoria que a gente faz algumas perguntas e vai dando nota. Essa planilha ela traz lá a porcentagem e as notas finais e fala, tá aqui tua grande demanda. É quando um dermato chega para mim e fala, até que enfim eu entendi minha grande demanda. É rosto derretendo em mulheres com mais de 40 anos. Eu vou focar em criar um protocolo e um serviço especializado nisso. Aquela sensação do rosto derretendo, que é o que as mulheres geralmente sentem. E elas querem agora ganhar mais sustentação, perder um pouco dessa flacidez, perder um pouco desses sinais. E é nisso que eu vou me especializar. Enquanto está todo mundo vendendo Botox, vendendo Traforma, vendendo tecnologia, eu vou vender a solução de um grande problema. Tá certo? Então existe uma metodologia para a gente chegar lá. Para a gente pensar em como estruturar essa entrega. O que eu preciso que você fique atento é tudo isso que eu estou te falando até agora, que só está começando. Não quer dizer que, doutor, pare de fazer tudo o que você está fazendo e vai seguir uma grande demanda. Não. O que seria do Brasil, o que seria da medicina brasileira, se não tivessem os especialistas cuidando de todas as demandas?
O que eu quero te trazer é uma nova visão de modelo de negócio. Que caso você estrategicamente isso faça sentido e você queira embarcar nessa visão você vai ter uma possibilidade de sair na frente dos seus colegas, porque daqui a uns anos eu acredito que eles vão enxergar essa visão. Eles vão conseguir ter mais clareza dessa visão. E muita gente vai competir por isso. Você já ouviu a teoria do Oceano Azul? Basicamente, a teoria do Oceano Azul, é até um livro fantástico para quem quer entender um pouco mais de marketing, que eu indico para todo médico, leia esse livro um dia. Nessa teoria, basicamente, a gente mostra que tem Oceano Azul e tem Oceano Vermelho. O Oceano Azul é aquele que tem muita oportunidade ainda. É aquele pouco explorado, que não tem muito tubarão, que os cardumes ainda estão disponíveis para todo mundo. Já o Oceano Vermelho é quando tem muito sangue na água, é quando tem muita concorrência. Obviamente essa teoria não trata só apenas disso, isso é apenas uma parte dela, mas só de entender isso, eu quero que você fique atento. O que tem a ver então a teoria do Oceano Azul com essa terceira revolução na medicina, que é a medicina das grandes demandas? Basicamente, tem a ver que a medicina do modelo atual, que é a medicina das especialidades, ela já está se tornando um oceano vermelho. Já tem muito sangue na água. Antes, Vitor. Ai, Vitor, eu não sei mais o que eu faço. Eu ganhei muito dinheiro na medicina. É mesmo? Como é que era? Eu era o único dermatologista aqui na região, aqui na cidade. Eu era o único ortopedista. Só eu fazia essa cirurgia aqui na região inteira. O pessoal de todas as cidades vizinhas vinham aqui. Já hoje, está se formando 40 mil médicos por ano no Brasil. Nós vamos chegar a 1 milhão de médicos, provavelmente daqui entre 9 e 11 anos. É onde essa curva vai começar a ficar escasso até plantão. Já está escasso, né? Mas vai ficar um Deus nos acuda. Inteligência artificial já está começando a substituir também muita ação que médico fazia. Outras profissões estão entrando na área médica. A gente está vendo agora dentista que vai fazer algumas cirurgias plásticas. Nós estamos vivendo um caos. É um oceano vermelho demais. Então, se antes eu era o único pneumologista aqui na cidade e eu não tratava somente asma, que é uma grande demanda que a população tem, eu não tratava só isso, eu tratava de tudo e conseguia ganhar muito, vivia bem. Comprava um apartamento a cada 2 anos, 1 ano, fazia meu pé de meia. Hoje um médico demora 10 anos para comprar um apartamento, se comprar, vai financiar, vai ficar pagando 30 anos. Mas antes, por quê? Porque a gente tem que entender, a gente tem que olhar para o passado. No passado era um oceano azul, bastava me especializar, entrar numa boa residência, era um oceano azul. Hoje, só o mercado das especialidades, ele já se tornou um oceano vermelho, onde tem muito sangue na água, onde tem muita concorrência. Se eu abrir a boca e falar assim, só um bairro de São Paulo, qualquer bairro, Brooklyn, quantos ortopedistas tem? Talvez tenha 30, 40. Se eu falar quantos nutrólogos tem no Itaim, talvez vai ter uns 200, 300, se eu balançar cai nave. Quantas dermatos tem na Vila Clementino? Talvez tenha 100, 200. Tem só no mesmo prédio, eu já fui num prédio de dermato, que só ali eu conhecia 4 dermatos diferentes, cada uma no andar. O oceano está vermelho para a especialidade. E é aqui que eu entro com essa terceira revolução da medicina das grandes demandas, que é quem, neste Brasil, criou o Instituto de Dermatologia? Tem muita gente. Ou uma clínica de dermatologia? Tem muita gente. Quem aqui no Brasil criou o Instituto de Otorrinolaringologia ou de Oftalmologia? Que aí com as várias subs ali da oftalmo. Muita gente. Que legal, que bom que tem. Mas tá ficando o oceano vermelho. Agora deixa eu te falar. Qual foi a vez que você passou de carro e olhou Instituto da Cólica Feminina? Clínica da Cólica Feminina. Consultório, Dr. Vitor, doutora Maria, Cólica Feminina. Instituto do Sono. Clínica de Tratamento Avançado Sono. Quando foi que você passou e viu o Centro de Tratamento da Depressão? Quando foi que você passou e viu o instituto, a clínica que seja? Porque eu sei, gente, que instituto a gente precisa ter, tem algumas regras legais pra gente ter. Eu só tô dando exemplos. Quando é que você passou com o seu carro da última vez e viu o Centro de Controle da Enxaqueca? É aqui que eu quero que você entenda. Já tem médicos
inclusive na minha mentoria, e até fora dela também, mas já tem médicos que já estão vendo o futuro, e é isso que eu quero trazer para você, o futuro que já está no presente, mas já é um futuro que a gente consegue ver que vai ser cada vez mais comum. Eles já estão começando a criar um modelo de negócio, ou seja, um negócio inteiro baseado em uma grande demanda. Proporcionar um serviço completo baseado em uma grande demanda que nada mais é em resolver um grande problema. Se você for entender a essência do marketing, aqui eu vou ser repetitivo. Pelo amor de Deus, as pessoas não querem médico, as pessoas querem resolver um problema. As pessoas querem a transformação daquilo. Então, se eu tenho dificuldade por conta de uma dor crônica no quadril, obviamente tem muito ortopedista especialista em quadril, mas que negócio que tem na minha cidade que é um centro de controle da dor ou um centro de controle da dor no quadril, o Instituto do Quadril, que ali eu vou ter serviços, uma gama de serviços para tomar conta dessa demanda. E agora a gente vai entrar em uma esfera que é muito importante pensando nesse modelo de negócio. Que a esfera é a seguinte: quando eu falo para você dessa revolução das grandes demandas, eu preciso que você entenda uma coisinha. Eu não estou dizendo para você fechar o teu consultório agora e abrir o teu instituto, a tua clínica, o teu centro de uma grande demanda. Eu só quero que você entenda que isso vai ser cada vez mais comum e quem chega tarde no rio bebe água suja. Quando você é o primeiro a chegar no rio, o riozão tá limpo. Quando já tem uma cidade instalada naquele rio, haja saneamento básico, a água tá suja. Então, ainda tem um oceano azul ali. Agora, para a gente ter esse modelo de negócio sedimentado, a primeira dica que eu te dou é a seguinte, ou a primeira prescrição, eu não gosto muito da palavra dica, né? A prescrição é a seguinte: antes de mais nada, você precisa entender que esse modelo de negócio não está baseado só em você. E essa é a grande dificuldade que o médico tem. Como assim, Vitor? Para você ter essa medicina das grandes demandas funcionando da maneira correta, o teu negócio não pode ser só baseado em você. Por quê? Porque você é limitado. Como assim? Eu sei que você é um médico, então já que a gente está falando de enxaqueca, por exemplo, você foi lá, fez neurologia, entende de enxaqueca, só que nem tudo o que dá para tratar enxaqueca é você que vai fazer. Talvez tenha um físio ali que já tem a sub dele ligada à reabilitação de pacientes com essa dor crônica, ligadas à enxaqueca. E esse físio, ele vai ter habilidades e conhecimento que você não tem, mas que, ao agregar com o seu, você vai conseguir oferecer para o paciente um tratamento mais completo, uma visão mais sistêmica, novas possibilidades de tratamento. Então, basicamente, toda vez que eu falo para o médico se ele vai querer entrar nessa medicina das grandes demandas, que é essa terceira revolução, a primeira coisa que ele tem que fazer é primeiro estruturar o modelo de negócio. E para estruturar o modelo de negócio, ele vai ter que estar aberto, vai ter que conversar e entender quais são as grandes possibilidades para se tratar uma grande demanda. Seja com ele, seja com um nutricionista, seja com um psicólogo, um fisioterapeuta, seja com uma enfermeira, seja com tecnologia, seja com insumos, seja trazendo outros médicos de outras áreas. Poxa, eu descobri, o que eu vou falar aqui é uma grande besteira, mas é só para você ter um entendimento didático. Eu descobri que se eu plugar uma dermatologista em um momento do meu tratamento aqui para enxaqueca, tem uma ou duas, ou uma tecnologia, ou uma coisa que a dermato faz e que cientificamente tem melhorado muito a enxaqueca. Você pode falar, é o Botox, né, Vitor? Porque dá para tratar com Botox. Não, mas aí o próprio neuro consegue tratar. Eu tô aqui falando um absurdo para imaginar. Vamos supor que um Ultraform, que só uma dermato faz, ou alguma coisa muito específica que uma dermato faz, pudesse ajudar nesse controle, nesse tratamento da enxaqueca. Ou seja, você tem que conhecer todas essas possibilidades. E para conhecer isso, gente, é ciência, é estudo. É aquilo que a gente sempre fala, né? Não ganho mais talentoso, ganho o trabalhador, o estudioso. É parar. É ver se tem algum congresso no mundo que fala exatamente só sobre enxaqueca. Lê a maioria dos livros e dos artigos científicos que tratam sobre aquela área.
Não tem como eu querer vencer uma batalha sem sujar a mão de graxa, sem estudar, sem participar. É consumir tudo sobre aquela área. Para entender que talvez até um absurdo desse, como a dermato vai ajudar num tratamento de enxaqueca, pode ser que seja válido. E aí a gente tem que ter um compromisso, porque não é empurroterapia, é ciência. Isso tem que estar respaldado também pela ciência, tá certo? Então, eu vou procurar coisas que estejam respaldadas sempre pela ciência, e não pelo achismo, e não vender sonho para ninguém. Resumindo, o que eu quero te trazer é que quando você quer assumir fazer uma medicina das grandes especialidades, um dos pontos que você tem que ter é: eu não vou fazer isso sozinho. Obviamente que eu também não quero te colocar barreiras. Para você começar, porque nada é perfeito, Vitor, eu consigo lidar com essa enxaqueca, ou eu sou o ortopedista que lido ali com a dor no quadril, a dor no tornozelo, no pé. Legal. Eu sou o cardiologista que trata a hipertensão, eu sou o otorrinolaringologista que trata o sono bem, ou que trata a apneia do sono, ou que trata, bom, N coisas que você faz, que trata a rinite crônica, e eu sei fazer isso bem sozinho, legal, começa você. Mas para você ter muito sucesso, comece a imaginar que você é ali o grande maestro da orquestra, mas que na sua orquestra tem o violonista, e o violonista nada mais é do que insumos que você pode usar, injetáveis que você pode usar. Aí você tem do outro lado o violoncelo. O que é o violoncelo? As medicações que você pode utilizar para aquilo. Então, você provavelmente vai ser, ou alguém do seu time vai ser o grande expert nessas medicações. Do outro lado vai ter uma bateria. E essa bateria pode ser outros médicos de outras especialidades, ou subespecialidades que você eventualmente não fez e que podem te ajudar com essa grande demanda. Do outro lado vai ter alguém tocando o violão. E esse violão nada mais é do que uma tecnologia que você pode buscar. Você pode pensar, poxa, eu poderia inserir aqui no meu consultório uma nova tecnologia, um ultrassom para fazer guiado aqui qualquer procedimento, um EMT para fazer ali algum exame, fazer alguma estimulação ali com o paciente. Ou seja, você pode utilizar muitos recursos que a medicina te dá. E aí, tudo isso você consegue ter um centro integrado para que o paciente que tem aquela grande demanda, você consiga identificar qual estágio que ele está, como é que nessa demanda você consegue, além de identificar onde ele está, propor o melhor caminho para ele. Porque o paciente não é igual. Se você falar para mim, não, Vitor, todos os pacientes são iguais. Não são iguais. Cada paciente tem que ter uma abordagem. Ou, no mínimo, o basal ali é igual para todo mundo, mas tem os 20% que a gente precisa adaptar sempre para esse sistema orgânico chamado paciente, que são diferentes. Então, entender dessa grande demanda e como eu posso criar um serviço para ela é essencial. E para criar esse grande serviço, a gente está falando que você vai ter que ter uma estrutura mínima, no mínimo um consultório. Você vai ter que pensar também, agora num ponto crucial, que é o marketing disso. Vitor, o marketing disso como é que eu faço? E eu vou te falar, fazer marketing disso é o mais fácil que existe. Por quê? Difícil eu fazer marketing para ortopedista, difícil eu fazer marketing para dermatologista. Não, Vitor, mas dermato é fácil, tem um monte de dermato ganhando dinheiro fazendo marketing. Tá, mas você vai entender o que eu quero falar. Difícil é fazer para cirurgião plástico. Difícil é fazer para otorrinolaringologista, fazer para pediatra. Difícil. É difícil. Por quê? Porque é um marketing genérico. É eu parar uma pessoa, interromper ela e falar, olha, se você precisar de um ginecologista, eu tô aqui. Se você precisar de um fisiatra, eu tô aqui. Se você precisar de um urologista, tô aqui. De um coloproctologista, eu tô aqui. Só que as pessoas não querem coloproctologista. As pessoas querem resolver um problema, que aqui entre nós, nesse caso, eu vou deixar em off. As pessoas querem resolver um problema. Então é muito mais fácil eu chegar e falar assim, fazer uma narrativa da dor falando sobre uma dificuldade latente do sono e falar que eu sou um médico especializado em sono e que eu tenho um serviço, aliás, especializado em sono. Até porque algumas áreas de atuação não existem especialidades para isso. Isso é uma grande discussão toda vez que a gente fala de medicina das grandes especialidades, né, das grandes demandas. Mas não existe especialidade para tratar somente aqui os ovários policísticos. Vitor, não tem só essa especialidade. O que tem é dentro da ginecologia, uma área que... Eu entendo muito bem. Por isso que eu não estou falando para você falar que você é um médico especialista nisso. O que você vai criar é um negócio. A tua comunicação vai ser de negócio. Um centro especialista no controle ou no tratamento daquela demanda. E aí,
O nosso centro é especialista em lidar com isso. O nosso centro, ele consegue resolver esse problema, porque prometer a gente não fala, né? Então não vamos falar resolver, até pelo manual de publicidade médica. Mas a gente consegue te propor tratamentos mais avançados aqui para isso. Tá certo? Então, em toda a área, inclusive, por exemplo, cirurgia plástica, Vitor, mas dá sim. Quantos médicos a gente não tá vendo que estão faturando alto, focados em uma área, só rinoplastia? Vitor, eu faço só prótese e mamas em L. Foquei e deu certo. Olha, eu sou um médico que fez o facelift e tá dando certo, eu conheço vários. Eu trato apenas a cirurgia pós-bariátrica ali, a cirurgia reparadora, pós-bariátrica. Ou seja, em toda a área existe uma grande demanda. E aí a gente precisa entender esse marketing, já que eu te falei que é o mais fácil. Então, marketing nada mais é do que eu chegar para uma população no qual tem milhões de pessoas e na minha região tem milhares de pessoas que querem resolver aquele problema daquela grande demanda e eu mostrar que eu tenho uma solução. E eu mostrar, olha, aqui no centro de controle da obesidade, aqui no centro de controle, ou aqui no nosso serviço focado em lábios, nosso serviço focado em rejuvenescer a região dos olhos. Nós envolvemos aqui alguns protocolos, quer saber mais? As pessoas querem resolver essas grandes demandas. Começa da base. Para tudo isso a gente precisa ter uma desconstrução. O que os pacientes buscam? Resolver problemas. Então, como médico eu resolvo vários problemas. Mas se você focar em resolver o grande problema da sua área, é nele que eu vou ter mais o quê? Volume. E aí a gente entra na escalabilidade. É onde eu consigo ter escala para resolver esse problema. E para eu ter escala, basta eu comunicar no marketing. Eu vou ter campanhas que vão aparecer ali na minha região, mostrando que essa pessoa ela tem uma grande demanda. Quantas pessoas não tem ali que precisam de varizes? Pessoas que estão ansiosas na minha região? Inúmeras. Centenas, talvez dependendo da região, milhares. Quantas brasileiras, mulheres, não sofrem de enxaqueca? Gastroenterologista. Quantos brasileiros não têm refluxo? Quantos brasileiros? Milhões. Se eu parar agora na minha rua e descer ali, eu vou fazer esse exercício com você, eu pegar na sua mão, vamos descer aqui na rua, aqui onde eu tô gravando esse episódio, vamos parar. Todo mundo que passar na rua durante hoje e fala assim, meu amigo, você tem refluxo? Não. Passou outro motoqueiro, tem refluxo? Não. Passou o terceiro? Não. O quarto vai falar, tenho. Aí daqui mais 3, o quarto vai falar, tenho. 20% da população vai falar, tenho. E aí você vai falar, mas vai continuar sofrendo com isso? Já foi em médico? Já fui lá uma vez, no médico. Consegui, ele me deu um remédio. Deu ali um meprazol pra mim, deu qualquer coisa aí dos prazol pra mim. Legal, e tratou, mas não continuo. Já tentei outras coisas, tô tomando até uns remédios na farmácia que o farmacêutico passa pra mim. Minha avó também tem um chá lá que dá pra mim, não sei o quê, mas ainda sofro. Fala, tá, você gostaria de ter um acompanhamento durante 6 meses aqui no centro de controle da gastrite? Aí é diferente. O que a gente fala? O paciente ele vai ter uma sensação de oportunidade única. Eu nunca vi alguém ou algum local especializado em tratar aquilo que eu estou sofrendo há anos. E ainda acompanhar. Então, fazer o marketing aqui, para isso, para mim é o mais fácil. Por quê? Porque tem muita gente precisando. O marketing difícil é fazer daquilo que é genérico aquilo que tem pouca gente precisando. Aquilo que é escasso. Agora, obviamente, você que está ouvindo isso aqui, fala, Vitor, medicina não é só ter um modelo de negócio, medicina não é só ganhar dinheiro. Eu entendo e concordo contigo. Por quê? A essência de todo ser humano é estar bem consigo mesmo. E tem médico que o drive dele é estar bem com os colegas. Eu já participei do absurdo de chegar numa palestra, que eu fui palestrar em um congresso médico, e tinha lá presidente de sociedade, tinha, tesoureiro, vice-presidente, todo mundo ali. Toda a bancada reunida, aqueles eventos grandes. E eu palestrar e mostrar um case de um mentorado meu, que estava faturando em um consultório clínico mais de 400 mil por mês, e o que ele estava fazendo no marketing. E eu tive que ouvir o absurdo. Não foi o presidente, mas foi alguém muito próximo dele, que também tem um cargo ali nessa sociedade, virar para mim e falou, Vitor, nós estávamos aqui conversando e não gostamos muito da apresentação. Eu falei, por quê? Não, porque este médico que você citou aqui, a gente ficou procurando, ele não tem nenhum trabalho científico publicado. Eu falei, meu Deus do céu, vocês me convidaram para dar uma palestra de negócio nessa área aqui específica da medicina, você está preocupado se ele tem trabalho acadêmico.
Não é quanto médico que tem trabalho acadêmico publicado que ele é ruim como médico. Isso é falácia, achar que porque ele não tem trabalho acadêmico, ele é ruim. Você convive com ele. O que eu sempre falo, não existe marketing bom de produto ruim. Se esse médico for ruim, se ele for ruim de entregar o serviço, 2, 3 anos ele está mal falado. A questão é, será que a visão de cada um médico de estar feliz é diferente? Tem médico que é, eu estou feliz quanto mais trabalho acadêmico eu produzo. Outro, quanto mais pós eu tenho. Outro, quanto mais os meus colegas me chamarem para palestrar, legal. Outros, quanto mais eu fizer aquilo que eu amo. E talvez aquilo que ama seja uma coisa muito específica e rara. Você vai falar, Vitor, eu entendi tua medicina nos grandes volumes, mas isso não é para mim, não. O que eu quero fazer é uma cirurgia muito específica, que é rara. Essa condição vai ter a cada 10 milhões de habitantes, uma pessoa vai ter essa condição, então eu faço uma cirurgia a cada 2 meses, mas isso que eu amo. E eu vou ter muito conteúdo sobre isso. Tudo bem, doutor, vai ser feliz. Vamos parar de, entre aspas, cagar regra, de falar o que é felicidade para um ou para outro. Cada médico tem a sua felicidade. Mas tem aquele médico que quer empreender. Tem aquele que quer ter mais provento, que quer ter uma vida mais plena, porque vida plena nada mais é do que eu ter condição de proporcionar para minha família, para mim, tempo, experiência, então sejam viagens, coisas materiais também, mas o principal, você conseguir não estar com a corda no pescoço. Tem muito médico que está devendo e muito está com corda no pescoço. Então, para essa medicina mais plena, a medicina das grandes evoluções ela é uma saída. Agora, só vou fazer isso? Claro que não. Existem outras grandes coisas que movem um médico e que não apenas ganhar dinheiro e tá num negócio. Assim como tem médicos, e ainda bem que tem, graças a Deus, que a grande missão de vida dele é estar no SUS e fazendo a diferença para uma população desassistida. Bom, ou seja, existem N motivos para cada um. Tem gente que é trabalho burocrático, então ele vai entrar numa grande seguradora, num plano, ele vai ser auditor ou ele vai ser diretor. Alguns querem ser diretores de hospitais, ou seja, cada médico, cada um no seu quadrado. Vamos parar de falar que esse é certo e errado. Agora, o que eu estou te mostrando é um caminho. Então vamos supor que você siga esse caminho, você quer fazer marketing. Então, eu vou criar campanhas que vão, na minha região, mostrar que para aquela grande demanda, e na minha região vai ter milhares de pessoas, eu tenho uma solução. Aí eu vou começar a criar vídeos no YouTube só sobre aquela grande demanda. Eu vou criar métodos para lidar com aquela grande demanda. Então, você que tem sono, eu tenho 3 grandes métodos, porque tem gente que tem dificuldade na indução do sono, tem gente que tem dificuldade na manutenção do sono, tem gente que tem dificuldade na qualidade do sono. Então, para essas 3 dificuldades, eu criei um método diferente, com uma equipe multidisciplinar. E aí eu vou começar a falar sobre isso. Eu vou ter autoralidade, eu vou criar materiais sobre isso, eu vou ter propriedade de marca, eu vou no NPI e vou cadastrar ali toda a minha propriedade intelectual, que é o meu protocolo, e aquilo vai estar cadastrado. Eu vou ter pacientes, grupos de pacientes que vão dar depoimento sobre aquela grande demanda que eu trato. Ou seja, dá para fazer um marketing fantástico, e esse para mim é o marketing até, entre aspas, mais fácil de fazer, porque basta eu chegar com uma solução para um grande problema. A coisa mais fácil é vender isso. A outra é eu ficar inventando solução para uma coisa que a pessoa nem enxerga que é um grande problema. Isso é difícil vender. Tá certo? E o que eu quero te trazer aqui é que você deveria se posicionar como uma referência, então, nesse grande problema. E aí eu vou te trazer alguns exemplos de médicos que passaram por mim. De alguma maneira, eu não estou nem dizendo que, olha, fui eu que tornei eles essa grande referência. Ou fui eu que criei isso com eles. Mas eu ajudei, fui um tijolinho ali no castelo dele. Fui um tijolinho a mais. Muitos são gratos, eu acho que a maioria de quem você está aqui são médicos gratos por aquilo que a gente já fez, seja no curso Médico Celebridade, seja, bom, em vários outros cursos, ou até mesmo a maioria na mentoria, no CRM Black, que eu te convido a fazer parte. Se você é médico e ainda não entrou no CRM Black, ai, Vitor, mas tem que investir. Lógico, tudo na vida tem que investir. Para você fazer faculdade de medicina, se você não investiu dinheiro na faculdade, você investiu tempo, você investiu estudo, você investiu alguma coisa. Na mentoria eu quero te acelerar. O que você vai demorar 2, 3, 5 anos talvez para conseguir ter retorno no consultório, nós vamos te ajudar a acelerar para você ter todos os processos de marketing, de comercial e de gestão prontos em 6 meses, para que você consiga ter maiores proventos, maiores ganhos aí dentro da sua carreira. Então, voltando aqui, eu vou citar alguns cases. Primeiro case, Dr. Saulo Nader. Em 2015 me enviou um e-mail, quis entrar no Médico Celebridade e depois falou para mim, Vitor, dentro da neurologia a gente pode tratar mais de 100 doenças diferentes. Desde o Parkinson, desde o Alzheimer, muita coisa, né?
que a gente pode tratar na neurologia. E eu vou focar em tontura. Ainda ele brincou comigo, vou ser o primeiro tonturólogo do Brasil. E criou o Instagram dele, Dr. Tontura, Saulo Nader. E até foi motivo. Eu já recebi, na época, um outro médico. Motivo de chacota. Poxa, Dr. Tontura, olha só, papapá. Hoje o Saulo tem um serviço especializado com tecnologia. Vários outros neurologistas que são da equipe dele. Ele indo para todos os congressos do mundo. Só especializado em distúrbios vestibulares, principalmente em tontura. O Saulo se tornou a grande referência no país em tontura. O Saulo é quem cobra mais de R$2.000 uma consulta e tem 2, 3 meses de agenda lotada. É o Saulo que, quando propõe um programa de acompanhamento para o paciente de 10, de 15, de 20 mil reais, o paciente fala, eu quero, porque o que é caro para você não é caro para mim. Porque você está achando que um tratamento médico de 10 mil reais, de 15 mil reais é caro. Só que eu sonhei a vida inteira com isso, porque eu tenho tontura desde os meus 20 anos de idade. É o meu sonho tratar isso. Eu deixo de trocar o meu carro para tratar tontura. Então para de achar que o serviço do coleguinha é caro, ou que o seu serviço o paciente vai falar não que é caro. Caro é um viés de prioridade. Se eu quero trocar o carro, vai ser barato. Se eu quero tratar a tontura, ela vai ser barata. Porque só eu sei que eu sofro há 20 anos com isso e o Saulo está me oferecendo. Então, Saulo Nader foi um grande exemplo dessa medicina das grandes demandas. Desde 2015. É alguém com mais de 300 vídeos no YouTube sobre a grande demanda dele, que é tontura. É alguém que posta um Reels dia sim, dia não sobre tontura há mais de 3, 4 anos. É alguém que já atendeu pacientes do Brasil inteiro, da América Latina inteira com tontura. Atende as grandes celebridades. Por quê? Porque ele entendeu que não era só a especialidade e não era apenas ter uma sub. Era fazer para grande demanda. Aí eu tenho dentro do médico celebridade, a gente está em neuro, Paulo Abner, enxaqueca. Uma das grandes referências no Brasil, Instagram bomba, enxaqueca. Quantas pessoas no Brasil não têm enxaqueca? Talvez você tenha alguma crise. Quem aqui não tem uma dorzinha aqui, outra ali? E aí por que o Paulo Abner e o Saulo, eles bombam no Instagram e eles, principalmente no consultório, ganham muito dinheiro? Por quê? Vamos parar para pensar, gente. Seu pai, vamos supor que seu pai, ele seja diagnosticado com HPB. E você começa a procurar, porque seu pai foi diagnosticado ali, você fica preocupado e começa a procurar conteúdos. Aí começa a seguir alguns urologistas. E aí você segue um urologista, o urologista número 1, que ele publica. Ele publicou um vídeo sobre HPB, você viu lá no Reels. Só que você começou a seguir ele. Aí amanhã ele tá falando sobre cálculo renal. Depois ele tá falando sobre estética íntima masculina. Depois ele tá falando sobre andrologia. Aí ele volta e fala sobre... Bom, esse urologista, ele fala de muitas coisas, você fica esperando. Poxa, ele vai falar de HPB, meu pai, eu gostei daquele vídeo dele. Ele nunca mais falou daqui 4 meses. Aí você começou a seguir um outro urologista e o caminho se repetiu. É a mesma coisa. Fala de várias coisas ao mesmo tempo. Ou falou sobre aquele HPB, mas agora faz 1 ano que não fala de novo. E você fica na esperança, fala, poxa, eu gostei tanto da explicação dele. Aí do nada, você encontra o Dr. Jacob. E o Dr. Jacob tá ali falando de HPB todo santo dia, trazendo um estudo, mostrando um caso de um paciente que ele atendeu que tinha uma peculiaridade, como que ele tratou, mostrando os resultados que estão acontecendo, mostrando novas tecnologias, conversando com outros profissionais. Então ele está abrindo espaço para um preparador físico, um personal trainer, um nutricionista, alguém que trata yoga, não sei, ele está abrindo espaço para outras pessoas trazerem o que na área deles tem de novo e o que dá para unir nesse tratamento de HPB ou até no pós-cirúrgico, como é que funciona. E aí você começa a seguir, você fala, pelo amor de Deus, achei o cara aqui, porque meu pai tá precisando disso. E aí você descobre que esse Dr. Jacob, você vai clicar e ele tem um podcast igual esse que você tá ouvindo, que ele passa horas falando sobre aquele problema. E você tá ouvindo até que uma hora você fala, nossa, parece que ele narrou o que meu pai tinha, porque o HPV do meu pai também tem essa comorbidade, e ele tratou sobre isso. É natural que você vai dar preferência para ele se precisar pegar um avião. Se você tiver condição, obviamente que a gente tá falando aqui de Brasil, e eu sempre eu tenho uma responsabilidade com tudo que eu falo. Eu entendo que o Brasil é um país que tem mazelas, tem uma população desassistida e gente que não tem condição. E nem todo mundo vai ter acesso a tudo.
Então não é porque o doutor Jacob ou o Saulo fala só daquilo, eu vou pegar um avião, vou lá nele. Eu entendo que muita gente gostaria, que é fã, mas não pode. Mas talvez você possa levar seu pai para pegar um voo e até Curitiba e tratar esse HPB com o doutor Jacob. Mas por quê? Porque agora você confiou nele. E aí a gente entra numa essência da venda, que é: venda é transferência de certeza. Mas, Vitor, você falou já para mim nesse episódio que médico não pode prometer. Eu não falei que venda é transferência de promessa. Eu falei que venda é transferência de certeza. Se eu estou seguindo o Jacob todo dia, ele está falando de um caso diferente. Eu estou vendo depoimentos todo dia de pessoas, ele mostrando com HPB. Eu estou vendo ele trazer estudos. Aí eu comecei a ouvir o podcast dele e vi que ele entende a fundo daquilo, que ele foi no congresso que teve lá em Liverpool no último ano sobre aquilo. Ele trouxe alguma coisa que eu nunca vi um médico brasileiro trazer. Aí eu vou olhar e falar assim: caramba, eu estou confiando nele. Porque venda é transferência de certeza. E agora eu estou confiando muito nele. Então olha só como se torna um espiral de sucesso quando a gente entende essas essências. E é isso que tem dado certo. Não é que só isso dá certo. Vitor, então eu tenho que fazer isso ou eu continuo na medicina da especialidade? Não, não tem nada a ver. Pode continuar o que você está fazendo. O que eu estou te trazendo é a minha visão de futuro. O episódio 100 ele é um episódio futurista. E muitos de vocês, daqui 10 anos, vão ouvir e falar: olha, esse Vitor tinha certeza. Ele tinha razão do que ele está falando. Então tem inúmeros cases. Tem a Leidiane, que trata só de emagrecimento. Bom, aí de emagrecimento a gente tem muitos, né? Melissa, dentro da mentoria. Temos inúmeros casos aqui. Doutor Eduardo. Bom, tem muita gente. Só varizes. Alan. Que é só de cabeça. Bom, tem muitos. Resumindo, essa é uma abordagem que, se você tiver um tato para isso, dá muito certo. Vou te trazer mais um case, já que a gente está falando de case. Dr. André Araújo, membro do meu mastermind do MedBoss e já está na mentoria CRM Black há muito tempo. Dr. André Araújo é considerado uma das maiores referências do país de cirurgia pós-bariátrica, né? A cirurgia reparadora. Como cirurgião plástico, assim como todo cirurgião, chegou num ponto de inflexão da carreira. A gente tem vários pontos de inflexão na medicina, né? Você vai ter um ponto de inflexão que é: terminei a faculdade de medicina. Eu vou trabalhar ou eu vou entrar numa pós, numa residência? Ou eu vou fazer uma residência que aí sim eu não vou conseguir trabalhar, vou ter que viver de bolsa ou dar um plantãozinho ali 1 vez, 2 vezes por semana. É um ponto de inflexão. Só que aí depois tem um segundo ponto. Eu vou para qual área? Eu vou para neurologia, eu gosto de pediatria, mas tá ganhando dinheiro dermato, mas neurologia, eu vou um bom professor, você fica naquela dúvida, né? Talvez o internato não tirou essa dúvida, talvez suas experiências não deu. Então, um ponto de inflexão fundamental na sua carreira. Só que agora vai afunilando, chega uma hora que você vai ter outro ponto de inflexão. Eu vou trabalhar, eu vou entrar numa equipe cirúrgica aqui, vou ficar trabalhando para o Estado, eu vou montar meu consultório, então são pontos. A carreira médica ela tem pontos de inflexão, que são tomadas de decisão que mudam uma vida inteira praticamente. Imagina se você não tivesse escolhido fazer medicina ou dermatologia. Teria mudado a sua vida. Qualquer decisão que você tivesse tomado lá no passado. E um dos pontos de inflexão é: eu vou continuar na minha especialidade, geral, de forma geral. Então, sou um cirurgião plástico que faço abdominoplastia, faço lipoaspiração, faço prótese, faço mamoplastia redutora, mamoplastia de aumento, faço, tudo aquilo que um cirurgião plástico faz, talvez otoplastia, coxoplastia, tudo aquilo que um cirurgião plástico faz. Ou eu vou peitar, vou falar, eu vou sofrer, mas vou para uma área só, igual o Vitor está falando, de uma grande demanda. Legal. Pode ser que você escolha assim. O doutor André Araújo chegou uma hora de um ponto de inflexão e que não é fácil, talvez você demore 1 ano para ter clareza ou até mais. E ele falou: quer saber? Dentro da cirurgia plástica, não é que ele vai deixar de fazer as outras coisas, mas toda a minha comunicação vai ser ligada a isso. A uma grande demanda. Cirurgia reparadora. Ele foi lá e fez. E aí você entra hoje no Google dele, ali nas avaliações, tem mais de 600 pessoas dando nota 5 falando que fizeram cirurgia reparadora com ele. Você fala: caramba, cara. Você entra nos concorrentes lá em São Paulo, tem 6 pessoas falando. Ou seja, tem 100 vezes mais. E aí você vê que no HiMed, que é meu evento presencial, o Dr. André foi o primeiro mentorado nosso a pegar uma placa de 10 milhões de faturamento em menos de 1 ano. Que é desde quando entrou na mentoria, essa placa. Ele tinha entrado há 11 meses e pegou a placa de 10 milhões de faturamento. Ou seja, ele tem um consultório que a gente chama de consultório de 7 dígitos. Ou seja, que fatura mais de 1 milhão no mês. Por quê? Porque o André tem trabalhado isso, não é por causa do Vitor, não. Há anos ele tem criado essa autoridade em cirurgia reparadora. Aí ele criou agora um negócio todo em torno disso.
com uma equipe multidisciplinar, com outros médicos, com várias tecnologias para auxiliar o pós-cirúrgico, uma metodologia até no pré para ajudar. E aí a gente consegue criar esse modelo de negócio milionário. E aí o André ele já está vendo que, poxa, lipedema também é uma grande demanda. Então vamos focar aqui. Ou seja, são pessoas que têm feito acontecer. Agora, obviamente, o que eu estou te trazendo aqui, existem riscos nessa mudança. Tudo, gente. Não existe nada ganho no mundo, não. Ah, então eu vou abrir um consultório, vou fazer igual o André, só reparador, ou igual o Saulo, só tontura, ou vou ser só variz, ou eu vou ser só saúde da mulher, mental, ou vou ser só depressão. Cara, tudo isso que eu te falei aqui. Existem riscos. Não posso ficar aqui te vendendo um sonho. Existem riscos. Obviamente que existe, assim como qualquer negócio. Como qualquer negócio, gente. Esse negócio do teu cunhado falar pra você que ação dá dinheiro, que Bitcoin dá dinheiro, que day trade dá dinheiro. Só dá dinheiro aquilo que a gente coloca energia. Nada cai do céu, nada vem de graça. As coisas só acontecem com manga arregaçada, trabalho duro, mão na graxa. Estudo. É viver aquilo. É viver 100% do tempo. Um homem se torna aquilo que ele não para de pensar. É não parar de pensar naquele problema e resolver ele. E onde está o risco? Você achar que isso é apenas mais uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Então, abrir uma portinha, falar que eu trato o sono e aí você não monta seus planos de acompanhamento escaláveis. Seus programas de acompanhamento escaláveis, que é a coisa que a gente ensina muito na mentoria, de uma maneira condensada. Você não pensa na experiência do paciente. Você não traz a transformação. Você está vendendo, o paciente passa por lá, mas não acontece nada. Vai dar errado. Tudo na vida. Ou você entra com os dois pés, ou é melhor nem entrar. Ou você vai querer trabalhar, ou é melhor nem entrar. Pelo menos é assim que eu penso nas minhas empresas. É assim que eu faço na minha vida. E é isso que eu tento ensinar para vocês. Tá certo? Então essas mudanças têm risco. Principalmente é risco de peitar um mercado que já funciona de uma maneira. Mas o que eu quero te trazer nesse podcast? É uma possibilidade. Uma nova possibilidade. Se é que você vai seguir ou não, só você pode responder. Eu não posso tomar decisão por você. Tá certo? Tem um livro que eu gosto muito, que eu até indico, que basicamente fala: apaixone-se pelo problema e não pela solução. Tá certo? E não pelo seu serviço. Basicamente, nesse livro, ele mostra ali que, e é uma coisa que eu vejo muito claro no médico, o médico ele é muito apaixonado na cirurgia que ele faz. Ele é muito apaixonado no procedimento que ele faz. Ele é muito apaixonado naquilo que ele entrega como serviço. O que acontece? Quando esse médico fica focando muito naquilo que ele faz, ele deixa de lado a coisa principal, que é o problema. Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Você não tem que estar apaixonado pela cirurgia que você faz, pela técnica que você faz, e sim pelo problema. O grande segredo dessa terceira revolução da medicina é quando você olha para o problema sempre. Por quê? Porque aquilo que você sabe fazer, aquela cirurgia, daqui um ano ela pode ficar obsoleta para aquele problema. Então você está sempre estudando o problema, coisas novas para resolver aquele problema. Igual eu te disse, coisas que você pode resolver, coisas que tecnologia pode resolver, coisas que medicação pode resolver, coisas que comportamento pode resolver, coisas que outros profissionais da saúde podem resolver, coisa que até outro colega médico de outra área pode te ajudar a resolver. A questão é, você está apaixonado pelo problema ou não? E até fica a dica de ler esse livro, Apaixone-se pelo Problema, não pela solução, para te dar um overview. Do mais, o que eu quero nesse episódio 100 é te mostrar que eu tô do teu lado. Alguém que fez o episódio número 1 em 2019, e desde então são mais de 100 episódios de podcast de no mínimo 1 hora cada episódio, ele tá comprometido com você. É alguém que quer te ver bem. Independente se você vai fazer a medicina das grandes demandas, se você vai fazer minha mentoria, CRM Black, aquilo que você for fazer. Mas é entender que pode contar comigo. Eu doei praticamente metade da minha vida a fazer com que médicos consigam ganhar dinheiro, consigam ter melhores rendimentos, consigam ter um tempo mais de qualidade com a família, mas o principal, eu acredito muito que aquilo que você faz na medicina é um agente transformador de sociedade. Por quê? Porque um médico que fala para uma mulher que tem crises de cólica, que ele montou um serviço estruturado para aquilo, nessa medicina da grande demanda, e ele tem um acompanhamento com ela durante 6 meses, e ele se doa por esse problema, esse médico está fazendo a diferença numa população brasileira. Mal assistida, aquilo que deveria ser o Estado, talvez, ou até grandes empresas a prover isso, é você, esse agente que ainda é pequeno, é um grão de areia no oceano,
mas você tá fazendo a diferença. Então, antes de mais nada, eu tô do teu lado para você fazer a diferença em mais vidas de seres humanos e mais vidas de pacientes. Obrigado do fundo do meu coração por a gente chegar ao episódio 100, por você chegar até aqui nesse episódio, por você confiar em mim. E se eu posso te ajudar em mais alguma coisa, tem as minhas mentorias, tem o meu mastermind e continue um ouvinte desse podcast. Porque eu quero que você saia da medicina do volume e vá para a medicina do negócio. Eu quero que você saia do plano de saúde e entre no plano de negócio. Eu quero que você, médico, viva uma vida plena. Porque só médicos vivendo uma vida plena, os pacientes serão mais bem assistidos. Até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!